28. Põe ali, Samuel. Hoje eu quero trazer uma palavra bem específica e bem direta para a igreja. O que mais há de necessidade para a igreja hoje, eu digo para a igreja porque a igreja, ela é o corpo de Cristo na terra. Mas acima de tudo, a igreja reflete a imagem daquele que é o cabeça. Ou seja, nós somos o corpo de Cristo, mas Cristo é o cabeça. Amém? E como igreja do Senhor, nós temos uma caminhada aí de 2000 anos, de altos e baixos. Uma igreja que nasceu em Jerusalém, na festa de Pentecostes. Na verdade, ela não nasceu na festa de Pentecostes, ela nasceu quando Jesus começa a chamar aqueles homens pescadores, e ele transforma aqueles homens em apóstolos, ou seja, ele pega e fala: olha, vocês vão ser pescadores de homens. Ali nasce a congregação do Messias. Nós vamos ver no Velho Testamento o anúncio daquilo que Deus iria fazer depois do pecado. Então o maior inimigo nosso é o pecado, não tem para onde correr. E o pecado é uma coisa tão forte, que para vencer o pecado, diga comigo assim, para vencer o pecado, eu preciso de ajuda. Diga, sozinho não dá. E foi exatamente isso que Jesus veio. Jesus veio para nos salvar. A palavra salvar no inglês, né? A palavra socorro no inglês é a mesma para ajuda. Help significa tanto socorro ou ajuda. No português, socorro e ajuda tem umas coisas diferentes, mas no inglês você vai perceber que ajudar e socorrer é a mesma palavra que usa, é help, certo? Então, o desejo de Deus é fazer com que o homem vença o pecado, mas sem ele nós não conseguimos. Sem nos submeter a Deus, sem nos submeter ao trabalho do Espírito Santo, é impossível vencer o pecado. E aonde está a questão do temor? É que para eu aceitar ajuda, para eu receber ajuda, eu tenho que aceitá-la. É isso que é o temor. Porque se eu não tiver temor, se eu perder o temor, eu vou fazer assim, não, eu me viro sozinho, uma hora eu dou jeito. Uma hora as coisas vão acontecer para mim, eu vou conseguir me livrar. Uma hora as coisas vão fluir para mim, porque nós temos uma coisa que é muito forte em nós, que é a autossuficiência. Todo ser humano tem, independente do temperamento. Todo ser humano tem essa coisinha que atrapalha, autossuficiência. Por que muitos ainda hoje namoram com o socialismo, o coletivismo, o comunismo? Por que muitos namoram com essas porcarias aí? Porque acreditam no humano, no homem, nas habilidades dele e na força dele. E a Bíblia deixa claro que o homem que confia no seu próprio braço, ele é maldito. Maldito o homem que confia em si mesmo. Porque por mais que sejamos inteligentes, tenhamos uma mente criativa, nós vamos falhar contra o pecado. Porque o pecado vai entrar na área que nós não conseguimos dominar. E a área que nós não conseguimos dominar chama-se desejo. É por isso, irmãos, que Davi escreveu o Salmo 128. Quem escreveu o Salmo 128 foi uma pessoa extremamente dominada pelo desejo. Quem foi Davi? Além de ser rei, quem foi Davi? Quem foi Davi como pai? Quem foi Davi como esposo? Quem foi Davi como guerreiro? Um homem extremamente corajoso, um homem extremamente forte, mas também um homem que não controlava o seu desejo.
E ele certa vez chegou para Deus e falou assim: Senhor, cria em mim um coração novo, renova em mim um espírito inabalável. Você vai ver que do Salmo 150 para frente, Davi se dedica a falar sobre o temor do Senhor, porque nós não sabemos lidar com o ser humano que somos nós. É por isso que a Bíblia diz que o pecado está à porta e cabe a você dominá-lo. Agora, sem ajuda não dá. Dito tudo isso, essa introdução, eu quero dizer que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Salmo 128, Davi fala sobre isso. E ele começa o Salmo 128 dizendo o seguinte: se há um homem feliz, esse homem teme o Senhor. Se existe alguém que quer ser feliz, primeira coisa que ele precisa aprender: temer ao Senhor. Salmo 128, ele diz, eu vou ler todo e depois vamos comentar em Coríntios capítulo 15 e depois Salmo capítulo 1, para chegarmos hoje a um denominador, porque você vai aprender essa noite que o temor do Senhor é o princípio para você ser feliz. Quem quer ser feliz aqui? Aprenda a temer a Deus. A palavra temor, irmão, significa medo. Medo de quê? Medo de não ser ajudado. Escuta o que eu vou falar. O maior juízo que Deus pode dar ao homem ou à mulher, quando eu falar homem aqui é os dois, tá, irmãos? O maior juízo que Deus pode dar ao homem é deixar que ele faça a sua própria vida, deixar que ele siga o seu próprio caminho. Esse é o maior juízo. O maior juízo de Deus para nós: você quer? Vai lá. Você vai ver lá em Romanos capítulo 1, ele falar sobre toda a devassidão que nós estamos vendo aí fora, estamos vendo no Cabo Folia, estamos vendo nessas passeatas LGBT, está lá dizendo, porque eles negaram o Criador, adoraram a criatura ao invés do Criador, por isso o Senhor lhes entregou as paixões mais infames. Você acha que toda essa devassidão homossexual que acontece no mundo é pecado? É consequência do pecado, porque o pecado foi rejeitar a Deus, o pecado foi não temer a Ele, o pecado foi zombar dele. Todo o resto é consequência, porque Deus os entregou. Então o maior juízo sobre o ser humano é Deus entregá-lo à devassidão. Você quer fazer? Faça. É por isso que nós temos que ter muito cuidado, irmãos, quando nós ouvimos a palavra, porque a palavra é semente e ela pode ser roubada ou pode ser sufocada. Lembre da semente. Satanás roubou uma, outra foi sufocada, outra não entrou por causa do coração que é duro. Mas eu quero profetizar sobre sua vida essa noite. A palavra vai entrar em terra boa, teu coração é terra boa, e ela vai fazer fruto, e você vai aprender o caminho do temor, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Posso ouvir amém? Feliz o homem que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Ele comerá do trabalho, do fruto do seu trabalho, será feliz e próspero. A sua mulher será como videira frutífera na sua casa, e os seus filhos como brotas de oliveira ao redor da sua mesa. Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor, continua. O Senhor abençoe desde Cabo Frio, Raul do Cabo, Rio de Janeiro, e você veja a prosperidade do Brasil em todos os dias da sua vida, e paz, e veja os filhos dos seus filhos, e haja paz em Israel. Posso ouvir amém? Então, se você ler apenas o Salmo 128, você vai ver que a partir do temor é só promessa. O temor abre a porta do teu trabalho, da prosperidade. Eu vou falar para os homens aqui. A primeira coisa que acontece na vida daquele que teme ao Senhor é que o Senhor provê para ele trabalho e provisão. Ele provê felicidade no trabalho, comida na mesa,
ele atende às necessidades desse homem, se esse homem teme a ele. Se você sair daqui agora, de Cabo Frio, daqui, de onde a gente está, e nós fomos lá na beira da ponte, você vai encontrar pessoas pedindo comida, você vai encontrar pessoas na miséria, e você vai descobrir por que ele está na miséria. Você vai dizer assim, não, ele é um pobre coitado. Não. Você vai descobrir que durante a trajetória da vida dele, ele fez escolhas erradas. Você vai descobrir na vida dele que ele teve situações da vida que ele optou não querer temer a Deus. Isso significa que nós não temos que evangelizar? Não. Isso significa que nós temos que evangelizar, sim. Mas quando uma pessoa chega numa condição de miséria, irmãos, eu quero dizer, não adianta você levar uma cesta básica e você tentar tirar a miséria dele, porque você pode tirar ele da miséria, mas você não vai tirar a miséria dele. A única forma de tirar a miséria de uma pessoa é que essa pessoa tenha um encontro genuíno e um novo nascimento em Cristo. Você vai ver pessoas chegando, batendo aqui na igreja, você oferecer, vamos tomar banho, vamos para uma casa e ver, não, não quero não. Só quero que você me dê um dinheiro, um prato de comida. Não, não precisa. Eu pergunto, uma pessoa que não tem nada não recebe por quê? Porque o pecado já cegou o entendimento e as paixões da carne dela já estão do outro lado. É por isso que lá em Coríntios capítulo 15 diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Então Davi escreve o Salmo 128 baseado na felicidade do ser humano. Quer felicidade maior que essa? Ter o seu trabalho, ter sua família, paz e ainda ver o filho dos seus filhos, ter netos, ter bisnetos. Amém, Paulinho? Ver seus filhos assumir a empresa e você agora botar uma rede na varanda e dormir e só lá beijar os netinhos? Tem coisa melhor que isso? Mas quando na história Satanás entra e faz você perder o temor, o que acontece? Quantos aqui conhecem pessoas que já perderam família? Perderam mesmo. Perderam filhos. Quando nós perdemos o temor, irmãos, nós perdemos tudo. Talvez você não entenda a necessidade da igreja hoje abrir o coração para ouvir a palavra de Deus. A igreja hoje tem ouvido ministrações de autoajuda, ministrações de bênção, situações em que são dadas receitas para você receber isso, mas a igreja está esquecendo a essência. Porque o caminho da salvação está em reconhecer a Deus que Ele é Deus. Reconhecer a Deus que Ele vê tudo. E se Ele vê tudo, se eu estou fazendo algo errado e não estou ligando para isso, irmão, o temor foi embora. É por isso que o primeiro passo que nós temos que dar na direção de Deus é fazer como aquele homem falou: Senhor, ajuda-me na falta de fé. Porque fé e temor são sinônimos. Fidelidade e temor são sinônimos, são iguais. Davi diz no Salmo capítulo 1, quem conhece Salmo capítulo 1? Feliz o homem que não anda no conselho dos ímpios. Então, primeira coisa, primeiro inimigo do temor, conselho dos ímpios. Ouviu, Tiago? Eu falei para Tiago assim: Tiago, olha só, anda comigo que você vai se dar bem. Não larga do meu pé, chulé, agora é toda hora. Pastor, não sei o que, pastor, não sei o que lá, pastor. Amém. Aprendeu. Porque se eu ando com os meus amigos ímpios, o que vai acontecer, irmão? O temor vai embora. Então você que está aqui hoje, né? Tem a filha da Gracinha lá. Pegou a visão? Pegou a visão? Quer arranjar um marido de Deus? Está aqui na igreja, filha. Quer arranjar alguém que vai sustentar, vai cuidar de você, vai ter um pastor? Caça o rumo para a igreja. Senta aqui que ele vai aparecer. Posso ouvir amém? Posso ouvir amém? Dá um aplauso a Jesus, que jovem linda, né? Pode aplaudir mesmo. Dona Gracinha também. Teu marido vai aparecer, qualquer hora ele está chegando aí. Por quê, irmãos? Porque, irmão, não queira conhecer uma mulher no mundo. Está ouvindo o que eu estou falando? Não queira conhecer um homem no mundo.
Lá no mundo não tem o que serve para você. Nós vamos lá no mundo, sim, para resgatar vidas e trazer para a presença do Senhor. Mas lá não é um lugar onde você vai encontrar pessoas que vão somar com você. As pessoas que estão lá no mundo, elas só vão te arrebentar. Não porque elas querem, mas porque elas vivem o padrão do mundo. Elas são ruins? Não, elas são boas demais. Elas são tão boas que elas vão dizer: ah, não, meu irmão homossexual, eu quero te apresentar. Ele está aqui com o marido dele, olha, isso é gente boa. A gente vai bater palma para essas coisas. A gente vai bater palma, irmão, para as coisas mais absurdas do mundo. A gente vai bater palma para as situações mais grotescas do mundo. Eu poderia falar de algumas delas aqui, mas eu vou privar o ouvido dos irmãos. Mas se você pegar hoje e ver o que está acontecendo com a igreja brasileira, infelizmente por causa da falta de temor, depois você explica, eu não entendi. Por causa da falta de temor. Deixa para lá. Amém? E se eu não tomar cuidado, irmãos, eu estou daqui a pouco fazendo e obedecendo a mesma cartilha. Qual é a receita? A receita, irmão, ela é bem simples. Fuja da aparência do mal. Para tudo tem jeito. Deixa eu falar para você, Rafael, aproveitar que você está aqui. Vem para o altar. Vem chorar na presença dele. Lembra do filho pródigo? Foi para o mundo, não foi? Foi ou não foi? Pecou ou não pecou? Comeu o pão que o porco ia comer. Mas uma hora, o que ele fez? Caiu na real. Falou: quantas vezes eu fui lá na casa do meu pai e vi os empregados ser melhor tratados. Eu vou voltar, vou dizer: pai, pequei contra ti e contra Deus. Não sou digno de ser chamado seu filho. Me trata como os empregados. O que o pai fez? Tá bom, agora tu vai ganhar salário mínimo. Foi isso que o pai fez? Ele falou: não, meu filho, vem cá. Roupa nova, anel no dedo, sandália nos pés. Vou fazer festa porque você voltou. O que fez aquele filho tomar essa decisão? Ele foi restaurado no temor. Voltou para o coração daquele filho o desejo de relacionar com o pai. Voltou para o coração daquele filho o desejo de ser ajudado. E ele disse para o pai assim: pai, ajuda-me na falta de fé. A coisa mais terrível que pode acontecer comigo, irmãos, é eu perder o temor, é Satanás cativar meu coração ao ponto de eu deixar que a minha falta de humildade, a minha soberba, suplante o temor a Deus. As promessas de Deus, elas são condicionais. Você entende isso? O amor é incondicional. Mas a promessa é condicional. Como assim, pastor Washington? A promessa é condicional. Porque a promessa, ela exige de mim um posicionamento. Diga comigo, posicionamento. Eu tenho que me posicionar. Porque se eu não me posicionar, se eu ficar em cima do muro, se eu esperar que Deus desça para me salvar, deixa eu falar algo para você: Ele não vai descer de novo para salvar, Ele vai descer para julgar. Ele já desceu para salvar, Ele já morreu numa cruz, Ele já deu a vida dele, Ele não vai fazer isso de novo. Você precisa se posicionar. Aquele homem, o que ele fez? Primeiro ele se pôs de pé, caiu a ficha: vou voltar para o meu pai. O temor invade o nosso coração quando nós nos posicionamos. Quantos estão aqui estão entendendo? Quando eu me posiciono, vou dar um exemplo aqui. Essa semana, ontem teve uma reunião minha, do Rafa e da Renata, falando sobre louvor. Eu falei: a posição é essa, vamos nos posicionar. Rafa se posicionou, Renato se posicionou, me posicionei. Eu falei: aproveitar que minha mão está ruim, já vou descer e ficar sentado no banco, eu vou pregar agora. O que aconteceu? Fluiu. Diga comigo assim: tudo flui quando eu me posiciono. Digo, tudo faz quando eu decido o que eu quero. O que você precisa? Decidir. E o caminho do temor é a decisão que você tem que tomar.
Porque o temor vai te ensinar a dizer não. Qual é o problema nosso, irmão? Nós não conseguimos dizer não. Nós somos a geração que tem dificuldade de dizer não. Tudo a gente diz sim. Já percebeu? Vou dar um exemplo para vocês. Eu estava ouvindo um vídeo essa semana falando sobre música do mundo, né? Rapaz, eu acho que eu postei, não postei no grupo? Acho que eu postei para o louvor, não falei? Sobre música do mundo. Aí fiz um churrasco lá em casa. Aí já cheguei primeiro, botei a caixinha de som, Fernandinho, já botei para tocar. Aí antes de eu ligar, chegou meu genro, o marido da Rebeca, já botou um sambinha lá, ó, pode ir tirando que eu estou botando Fernandinho aqui. Ele, ó, não reclama não, a casa é minha, na sua tu põe se você quiser, aqui eu vou ouvir o louvor. Diga comigo, posicionamento. E aí eu vou puxar a orelha da igreja, vocês agradam muitos amigos do mundo. Vocês deixam muito essa galera criar asa dentro da casa de vocês. Vocês deixam eles dizer, tá até a música que vai tocar no teu carro. Tá na hora de você acordar e se posicionar. Ah, mas é na casa dele, então eu não vou. Eu vou chegar, dá para trocar? Dá para botar um louvor aí? Porque essa música aí, falando de que vai trair, que traiu, dor de cotovelo, não está dando para eu ouvir não. Eu estou bebendo da alma de uma pessoa doente. Uma pessoa doente está botando a alma dela para fora, as traições dela, e eu estou bebendo aquilo. Cadê você, querido? Aí você está dizendo, eu temo ao Senhor. Teme nada, você teme seu amigo. Você está preocupado com a imagem que você está dizendo para ele. Ah, ele vai me achar religioso. Que ache. O problema é dele. Teu compromisso não é com ele. Teu compromisso não é com Gustavo Lima. Teu compromisso não é com o Rodriguinho. Teu compromisso é com o Senhor. Ele que te criou. Ele que te pôs na terra. Ele que te escolheu no ventre da tua mãe. E é ele que tem promessa para você. Teu amigo não tem promessa para você. Teu parente não tem promessa. Aliás, ninguém pode fazer promessa para você. Não tem como cumprir. Qual amigo seu que pode dizer que vai te dar uma esposa feliz, que vai te dar filhos, que vai te dar vida longânima? Qual é que pode falar isso? Nenhum pode. Amém? É por isso, irmãos, que é necessário pregar isso. Se não prega isso, sabe para onde a gente vai parar? Vamos ser enganados. Quem é pescador aqui? Cadê os pescadores? Levanta a mão. Graças a Deus, sou pescador. O que é engodo? O que é engodo? A igreja sabe o que é engodo? A palavra fala que nós não devemos cair no engodo de Satanás. Alguém sabe o que é engodo? Vou explicar a vocês o que é engodo. Quando eu ia pescar espada à noite, a gente levava, pegava uma cavalinha ou pegava sardinha lá. Eu, na verdade, depois que pegava a primeira espada, eu pegava a mesma espada, botava a isca dela, porque a isca dela, você bota uma para pegar 20, que não sai mais. É assim ou não é, Faco? É assim ou não é? Mas eu fazia o engodozinho. 4 horas da tarde, pegava aquela sardinha, umas 4 sardinhas, picotava. Pegava perto do... ancorava o barco e puf, enchia aquilo de sardinha. Minha filha começava a vir. Porque as espadas, na época de sardinha, elas correm atrás. Aí você jogava ali. Engodo, irmãos, é o atrativo. Satanás vai jogar o atrativo. Satanás, podem ter atrativos assim. Não, eu vou lá para evangelizar. Cuidado. Satanás está tentando atrair você. Né? Eu não tenho nada. Vou falar, essa não é recado para a irmã Flávia, não. Tá bom, irmã? Não é nada para você, não. Eu não tenho nada contra evangelizar. Mas é perigoso quando a gente fala assim, não, vamos para o carnaval evangelizar? No meio dos blocos? Vamos botar uma fantasia, vamos com uma bateria e vamos lá. Meu irmão, 90, vamos botar 99, né? 99 não está curado para estar lá naquele meio daquela prostituição, não. Vai para lá para quê? Tanto tempo no ano para evangelizar, você vai botar logo sua carne para arder no meio do carnaval. Irmãos, eu louvo a Deus por homens e mulheres que são evangelistas, mas a gente tem que ter temor. Eu pego um jovem de 15 anos,
que não sabe o que é vida sexual. Aí põe ele no meio do carnaval, aquela mulherada bêbada se esfregando e partindo. Vai falar aí para mim de Jesus. Aí vai chegar nele, o que ele vai fazer? A carne dele vai gritar. Se você não for pastor e puder repreender ali, ele está ferrado. Não negocie com seu desejo. Seu desejo é inegociável. Você não pode negociar com ele. Irmãos, eu não vou dizer o nome da igreja. Tinha uma igreja, tem gente aqui que era membro de lá, que tinha uma juventude poderosa nas artes. Artes cênicas, circo. O líder, potência, mas ele tinha uma queda na carne dele. Explodiu. Tinha uma percepção enorme. Aí houve uma queda. O que aconteceu? Pulverizou todo mundo. Feriu uma porção de gente. Se nós somos referenciais, nós não podemos negociar com o desejo. O desejo tem que ser suprimido. Se eu suprimo o desejo, se eu controlo o desejo, o temor do Senhor estabelece sobre a minha vida um legado de santidade. E a santidade é o requisito, o único requisito. A Bíblia diz: sem a qual ninguém verá o Senhor. Desculpa a dureza, mas hoje Deus te chama e chama-me para posicionamento. Posso ouvir amém? Amém? Para eu terminar, Coríntios capítulo 15. Coríntios capítulo 15, 1 Coríntios capítulo 15, diz o seguinte: o primeiro homem, Adão, era pó da terra, mas o segundo homem era dos céus. Os que são da terra são semelhantes ao que é da terra, mas os que são do céu, ao homem celestial. Assim como tivemos a imagem do homem terreno, também teremos a imagem do homem celestial. Declaro a vocês que a carne nem sangue podem herdar o reino de Deus, nem o que é perecível pode herdar o que é imperecível. E ele termina dizendo assim: pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista de imortalidade. Amém? Você é salvo em Jesus. Fique de pé, querido. Agora vem o principal. Quantos aqui querem se posicionar essa noite? Quantos querem? Levanta a sua mão. Você entendeu que Deus quer uma vida de bênção para você? Feche seus olhos. Queria chamar o Rafael. Vem para cá, Rafael, aqui para frente aqui. Vem para cá, Paulinho também. Paulinho levantou a mão. Mas quem quer vir? Vem com ele, abraça ele, Tiago. Eu quero orar por essa família. Orar pela Isabela, pelas filhas do Rafael. Você tem amigos verdadeiros, tá? Pastor, eu acho teu amigo. Pode contar comigo. Mas toma essa posição. Abandona os seus amigos. Pega nesse cara aqui, ó. Pega nesse aqui. Abraça ele aí. Abraça ele aí. Vem cá, Paulinho. Abraça ele aqui também. Deixa eu falar algo aqui, igreja. Por muitas vezes, Satanás roubou da gente o que a gente tem de mais precioso. Mas graças a Deus,
pela misericórdia e graça do Senhor Jesus, Ele nos dá a chance de renovar votos, de nos posicionarmos todos os dias. Qual é o caminho para Deus? É o caminho do arrependimento. Às vezes a dor vem, às vezes vem a paulada, mas é para nos arrepender. Aquele homem, a Bíblia diz que o pai o devolveu tudo. Ele tomou a decisão, ele se posicionou, o pai o devolveu tudo, até a herança que ele já tinha perdido, o pai o devolveu. Tema o Senhor, se apegue nele, não deixe que a palavra dura suscite a ira no teu coração, mas pegue a palavra de Deus como disciplina e se apegue a ela, porque ela vai trazer vida para você. Põe a mão no teu coração, fale com o Senhor agora. Senhor, eu quero me posicionar. Senhor, eu quero dizer não. Não para o mundo, não para aquilo que me destrói, não para aquilo que me abate, e sim para o Senhor. Eu sei quem é o Senhor, não há outro como Tu. Tu és o alfa, Tu és o ômega, Tu és o princípio, Tu és o fim. Senhor, toma a vida desses homens aqui, toma a vida do Rafael, dá a ele forças, toma a vida do Tiago. Senhor, o Senhor tem uma amizade linda aqui do Tiago e do Rafael. E por tantas vezes Satanás tenta destruir a família do Rafael, mas eu quero dizer nessa noite, Senhor, nós como igreja do Senhor somos agentes de cura para a vida dele. Que ele sinta hoje, Pai, impulsionado, que ele sinta hoje, Senhor, empurrado a se posicionar, empurrado a dizer não, empurrado, Senhor, a dizer sim para Ti. Pai, que essa aliança que nós temos como igreja seja verdadeira, porque às vezes somos negligentes, Senhor, e aceitamos perder alguém, aceitamos que alguém vá embora, aceitamos e desistimos das pessoas da nossa família. Mas essa noite, Senhor, queremos ser curados, queremos ser renovados, e pedimos ao Senhor, começa agora a trabalhar o nosso coração. Trabalha o coração, Senhor, porque só o Senhor pode fazer. Em nome de Jesus, declare comigo. Faça a sua oração agora. És o alfa e o ômega, início e
respiro, tudo pra mim, tu és Jesus, tu és Jesus, és o Alfa e o Ômega, início e fim, és o ar que eu respiro, tudo pra mim, tu Você pode aplaudir a Jesus, amém? Amém? Estenda a tua mão assim, estenda a tua mão, Rafael. Estenda a tua mão. Eu quero profetizar sobre a tua vida. Há amarras que vão ser desatadas hoje. Eu sei que é difícil para você. São 8 filhos. E a vontade, ó, correr. Mas Deus não dá filhos a quem Ele não dá capacidade. A Bíblia diz que Ele não dará provação maior do que aquela que nós podemos aguentar. E eu sei que isso abate você. Mas aquele menino que cresceu no Arraial do Cabo, se tornou jovem, curtiu, namorou, andou de barco, ele cresceu. Pode mais voltar. Hoje você tem essa responsabilidade. E aquele Salmo 128 é para você. O que vai devolver você a credibilidade, a sua família, seus filhos, sua esposa, conforme o que está escrito lá, é o temor a Deus. Se apegue a Ele. Se apegue ao temor. Pastor, mas como é que eu vou ver o temor? Está aqui o pastor Washington. Todo mundo aqui nessa igreja manda zap para mim, eu respondo todo mundo. Estou aqui. Quando você teme ao Senhor, você vai pedir ajuda, Ele vai mandar alguém. Ele vai mandar um amigo. Pergunta ao Tiago se todas as vezes que ele conversou comigo eu não respondi. Chegou agora na igreja. Pergunta a Mariana. Pergunta os que são antigos. Você não precisa correr, Deus está aqui. Ele te ama. E Ele não quer que seu casamento seja destruído. E Ele não vai ser, para a honra e glória do Senhor Jesus. Mas não olhe mais para o lado. Não olhe para os seus amigos. Te chamou? Tiago, socorro. Fulano de tal tá me chamando. E cara, eu vi lá o pastor. Tá dando ruim aqui. Eu tô vendo que eu vou fraquejar. Pede ajuda. O que Pedro fez? Ele começou a afundar. Primeiro ele andou no mar. Você não fez radical? Voltou tocha. E depois começou a afundar. Pedro não foi bobo. Levantou a mão e disse: Senhor, me ajuda. Peça ajuda. Não tenha medo. Todo mundo aqui ama você. Não deixa ninguém te roubar. A Isabela, a Rafaela e tantas outras. É tanto filho que eu não sei nem o nome. Não deixa não. Você é precioso. Você é precioso para a irmã Flávia, para o Cláudio, para mim, para o Paulinho, para o Thiago. Tamo junto. Então estenda a sua mão aí. Vamos orar por ele aqui. Bota a mão aqui. Pai, em nome de Jesus, nós queremos colocar a vida do Rafael nas tuas mãos. Nós sabemos a guerra, Pai, que ele está enfrentando agora, por erros que ele cometeu, Senhor, por erros também que a Isabela cometeu. Pai, não é fácil ser pai e mãe de 6 filhos. Na verdade 8, mas hoje tem 3 meninas e um menino dentro de casa. Senhor, muitas coisas já aconteceram ali, mas eu creio na restauração. E eu creio, Senhor, que o Senhor pode libertar e curar todas as feridas. Senhor, dá uma boca abençoadora. Não deixa sair da boca do Rafael, Pai, palavras que vão ferir Isabela, palavras de maldição. Senhor, ensina Rafael a ouvir a Isabela. Ela precisa falar, ela precisa ouvir. Senhor, eu sei que o Senhor tem uma paixão que o Senhor plantou no coração dela e dele. Mas eu sei, Senhor, todas as forças do inferno que vêm para destruir essa casa. E
E hoje, como igreja do Senhor, nós nos reunimos essa noite para declarar que essa família é tua, que ela não vai ser destruída, e que o Rafael, Senhor, será esse homem do Salmo 128. Ele vai continuar trabalhando, vai continuar trazendo para os seus filhos, Pai, o temor do Senhor, porque o temor do Senhor é o que Ele pode deixar de melhor para essas crianças. Guarde essa família que já foi, Senhor, já recebeu tanta afronta, mas que o Senhor preservou. Está todo mundo vivo, está todo mundo respirando, está todo mundo comendo, e eles estão de pé. Senhor, não chegou a tragédia, não chegou a doença, e a partir de hoje, Senhor, toma o coração do Rafael, que o Rafael seja no teu altar, Pai, um homem segundo o teu coração. Eu abençoo a vida dele. Eu peço, Senhor, que o Senhor guarde o coração dele, guarde as suas mãos, Senhor, guarde o seu corpo, e não deixe, Senhor, que nada aconteça que vai desviá-lo da tua presença. É o que eu profetizo em nome de Jesus. Amém. Amém. Fica de pé, igreja, estenda a mão. Estenda a mão. Senhor, nós louvamos o teu nome essa noite, e nós declaramos, Senhor, sobre a vida dessa família as mais ricas bênçãos. E como igreja do Senhor, nos aliançamos, Senhor, para que haja restauração plena e que não falte a tua presença. Queremos agora entregar a vida da Isabela, que está lá em Búzios, Senhor. Senhor, eu tenho falado com a Isabela todo dia, eu tenho ministrado, mas apenas o teu Espírito Santo é que pode tocar e fazer a obra. Por isso eu peço agora, Espírito Santo, toca o coração dela, para que essa nova vida, essa posição, seja para essa família ser uma posição no teu altar. Nós abençoamos essa família e nós te agradecemos. E que a paz do Senhor Jesus, a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e as preciosas consolações do Espírito Santo repousem sobre cada um de vós, não só hoje, mas até a volta de Jesus. E toda a igreja diga amém, amém. Pode aplaudir Jesus, aleluia, amém. Tamo junto. Agora eu preciso de você para fazer telhado. Tiago, pega e ele traz, amém. Irmãos, sexta-feira, mais baixinho, sexta-feira nós temos o nosso convívio de homens aqui. Sexta-feira de manhã vai uma turma lá em Arraial pescar. Está convidado, quem quiser ir lá pescar. A gente vai pescar o peixe, vai assar à noite aqui, amém? E o Radical está mantido a data, sábado. Porém, se tiver chovendo muito por conta da estrada, Radical, meu irmão, a gente sofre a beça lá no sítio. Isso aqui é maravilhoso. Se não for no sítio, vai ser aqui, amém? Todo mundo de pé no esquema aí. No sábado, irmãos, é Radicais. Na sexta é os homens, amém? Só os homens. As irmãs fiquem em casa. A pastora Rosineide vai inventar uma coisa para vocês. Sexta-feira é só os homens, ouviu, Mariana? Você traz Tiago e